Aquário, se você chegou até aqui, eu tenho uma mensagem para você. Tiragem do mês de novembro, para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Aquário. Leve dessa mensagem somente aquilo que ressoar com você, somente o que fizer sentido. O que não fizer sentido não tem importância. Veja também as tiragens dos seus outros pontos fortes do mapa ou as outras tiragens que tem aqui na playlist de Aquário. E vamos escolher agora 13 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos lá. 9 de espadas, 2 de copas, cavaleiro de copas, ás de espadas, 10 de ouros, o louco, 8 de paus, 4 de espadas, rei de paus, cavaleiro de espadas, 10 de paus, 3 de ouros e 2 de paus. Bom, Aquário, carta central da tiragem de vocês, 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta que fala de preocupação. Mas, por ser uma carta de espadas, ela fala de muito das questões mentais, né? Então, assim, eu vejo que talvez vocês estejam muito preocupados ou até perdendo noites de sono com coisas que talvez nem mereça tanto a sua atenção. Porque aqui com 9 de espadas é a gente antecipar problemas. Os problemas ainda não aconteceram e a gente já os antevê. Pode ser também aqui questões relacionadas à comunicação. Então, cuidado para a palavra não ferir, né? E depois você se arrepender daquilo que disse. O mês de novembro é o mês de Mercúrio retrógrado, dos dias 9 ao dia 29 de novembro. Então, a gente passa aí a maior parte do mês de novembro com o Mercúrio retrógrado nos signos de Sagitário e Escorpião. Veja onde você tem, né? Sagitário e Escorpião no seu mapa, são as casas do mapa que serão ativadas. E aqui eu vejo talvez vocês assim um pouco ansiosos, tá? Com esse 9 de espadas. Uma ansiedade talvez para as coisas darem certo, para as coisas acontecerem, né? Existe muita pressa aqui, mas tem coisas que às vezes não dependem só de vocês. E aí a pressa acaba sendo inimiga da perfeição, né? Porque acaba trazendo preocupações que são desnecessárias. Mas eu sinto isso, que talvez vocês estejam preocupados demais com o resultado de algo e que isso não seja do seu total controle, tá? Bom, casa 1, 2 de copas, apaixonados, né? O amor é o que vai permear esse mês de novembro para vocês, as questões relacionadas aos afetos, às relações, aos relacionamentos. Então eu sinto aqui que é um mês onde vocês vão estar muito focados na família, no próprio lar, no seu relacionamento se ele já existe. E se ele não existe, chega uma pessoa para você aqui, Aquário. A carta do 2 de copas é uma carta que fala de sintonia, fala de interesse mútuo. Então vem aí uma pessoa que também está interessada em você. Ou vocês resgatando, né, nesse mês de novembro, esse sentimento com o seu parceiro, tá? Também aqui é uma interpretação, mas vocês vão estar muito mais voltados para o seu relacionamento e para as questões relacionais nesse mês de novembro. Já no setor do dinheiro, né, das finanças, Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é uma carta que fala de uma boa proposta. Aqui pode indicar dinheiro extra, pode indicar promoção, pode indicar também uma proposta de parceria, mas o Cavaleiro de Copas ele é uma carta, né, que fala de abundância, tá? Então vem abundância financeira aí pra vocês, né? É um mês assim de amor e abundância financeira, tudo de bom, né, pra Aquário. Bom, já na casa da comunicação, já falei do Mercúrio retrógrado, vem aqui o que aqui? O Ás de Espadas. O Ás de Espadas é uma carta que sempre fala de revelação de verdades. Verdades vindo à tona.
tá? Então é possível que vocês descubram alguma verdade, algo que estava escondido deixa de estar escondido nesse mês de novembro, e isso abre a mente de vocês, permite com que você enxergue, né, talvez determinadas pessoas com outros olhos. E aqui também tá dizendo que a espada, né, gente, ela machuca, então também cuidado com a sua comunicação nesse mês, tá? Cuidado também para você não ferir e não se permitir ser ferido pelas palavras, tá? Aqui todo cuidado é pouco. Bom, na casa 4, que é a casa da família, do lar, 10 de ouros, uma carta ligada à felicidade, né? O 10 de ouros, ele fala de encontrar felicidade nas pequenas coisas, é uma carta também que fala de abundância financeira. Pode ser que aqui você esteja trabalhando de casa e que isso te traga bons lucros e que envolva também alguns de seus familiares ou a família toda de um modo geral. É uma carta muito positiva para esse setor, fala de estabilidade, de abundância dentro de casa, dentro do lar. Também fala muito de tranquilidade, tá, gente? De se sentir em paz e tranquilo dentro da sua casa. Agora vamos falar para os aquarianos que estão solteiros, saiu a carta do louco. O louco, gente, fala de se aventurar, né? De ir de cabeça numa nova relação. Sinto que aqui os caminhos estão muito abertos para vocês nesse mês, né, de novembro com o louco. E é uma carta muito positiva, né? E afirmativa, né? De você encontrar uma pessoa que talvez seja meio... boa vivã, vamos dizer assim, né? Porque com louco é uma energia de bom vivã. Pode ser uma pessoa do signo de Áries aqui, tá certo? Ou do signo de Sagitário, que é ligado mais às liberdades. E aqui, junto com esse 2 de copas, né? Acho que fica muito claro, o louco com 2 de copas é um mês de encontros dentro desses relacionamentos. Então, provavelmente se você já está em contato com alguém, vocês marcam de se encontrar, um date vai aqui acontecer, tá? Ou vocês conhecem uma pessoa meio que por acaso, de repente, porque o louco ele traz muito inesperado, e essa pessoa você tem uma identificação imediata com ela, tá? E isso já faz você se apaixonar e a outra pessoa também se apaixonar por você. Mas vamos tirar aqui uma carta dos anjos do romance para Aquário, que está com uma energia super positiva, os aquarianos solteiros. Vamos ver aqui o que os anjos do romance... Ó, você merece amor. Olha que eu ainda falei que sobre Sagitário, né? E aqui vem um flecheiro. Você é amável, né? Você é adorável. Então, assim, Aquário, você merece amar, você merece amor. Então, chega aí um amor bem gostoso pra vocês, com cara de aventura. Pode ser que seja passageiro aqui, tá, gente? Então, vamos entrar nessa aventura, mas vamos entrar aqui com os pés no chão, tá? Dessa pessoa que tá surgindo na sua vida. Na casa 6, que é a casa da rotina e da saúde, 8 de paus. 8 de paus, uma carta de movimento e de viagens, tá? Vejo uma viagem aqui pra vocês nesse mês de novembro. Pode ser relacionada principalmente ao seu trabalho. A casa 6 também fala do trabalho, aquele trabalho do dia a dia, tá? Muita movimentação pra vocês. Não à toa aqui na casa 10, né, saiu a carta do 10 de paus, que fala de já estar cansado, né? Mas aqui com o 8 de paus é uma carta muito dinâmica, tá trazendo para vocês aqui muita movimentação, deslocamentos em prol do seu trabalho. E aqui tá falando, olha, cuidado com a sua rotina, com a sua saúde. Quando a gente está muito envolvido com outras questões da vida, às vezes a gente não presta muita atenção, né? Em cuidar da nossa imunidade, em cuidar da nossa saúde como um todo. Mas vejo bastante movimentação, muito trabalho pela frente, muitas mãos à obra aqui, tá? Já para os aquarianos que estão no relacionamento, 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta que fala de tempo. Pode ser aqui que vocês, alguns de vocês, podem dar um tempo na relação com esse 4 de espadas. Ou podem parar para observar melhor o par, porque a outra pessoa ela sai aqui, né, nesse 2 de copas, mas talvez vocês façam aqui um balanço do relacionamento de vocês. A gente está chegando ao final do ano e a gente sempre se pergunta, né, o que vale a pena levar para o ano que vem. E por falar em ano que vem, pessoal, já vai sair aqui no canal as tiragens para 2026, tá? Então fiquem atentos, fiquem ligadinhos.
E aqui com o 10 de copas e com o 4 de espadas eu começo a pensar muito sobre se eu quero levar este relacionamento ou não adiante. Talvez aqui seja meio que um mês, para quem já tá no relacionamento, um pouco de piloto automático, tá? No sentido de a gente tá aqui envolvido com outras coisas, então o relacionamento a gente vai levando. Ele já tá estável, ele já acontece, não tem nada de muito novo para trazer. Mas eu sinto que é isso, que vocês estão fazendo um balanço nesse relacionamento de vocês, e talvez por isso essa insônia, a preocupação, leva ou não leva adiante esse relacionamento, tá? Então aqui a gente tem essa energia para os aquarianos que estão em um relacionamento. No fundo, não vejo nada de muito demais aqui com esse 4 de espadas e esse 2 de copas. É mais aquele momento onde a gente percebe o outro e vê assim, o que tá me incomodando, o que não tá me incomodando. 4 de espadas é uma carta de estratégia. Então, e é uma carta de avaliação. Então, principalmente porque Mercúrio vai estar retrógrado, e o Mercúrio retrógrado fala muito de reavaliar, eu sinto vocês reavaliando esse relacionamento de vocês. Mas vamos tirar aqui uma carta dos anjos do romance. Free yourself. É um tempo, tá? Pra você retomar o controle da sua vida. Talvez você esteja fazendo muita coisa para agradar o outro e isso esteja te cansando. Então, na hora também de se colocar um pouco em primeiro lugar, de pensar um pouco mais em si mesmo, né? Porque até pra gente fazer outra pessoa feliz, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tá certo? Não sinto que aqui vocês chegam a terminar. Eu sinto que aqui vocês recalculam a rota, né? Do tipo assim, às vezes o relacionamento não tá legal e aí vocês começam a pensar o que a gente pode fazer para esse relacionamento melhorar. E talvez cuidar um pouco mais de vocês, se dar um pouco mais de atenção, seja o caminho para você se redescobrir dentro desse relacionamento, tá bom? Bom, na casa 8, o rei de paus. A casa 8 é a casa do oculto e o rei de paus, ele é um rei muito ligado às próprias vontades. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a própria vontade, sobre não se anular, sobre se perceber, se notar, olhar de novo para si. Então eu vejo que nesse mês de novembro, vocês olham de novo para vocês, tipo, quem eu sou? Dentro de todas as minhas áreas da vida, quem sou eu? É meio que aqui um resgate da própria identidade. Eu sinto vocês se resgatando, deixando a sua originalidade aflorar, deixando o seu pensamento que é mais, né, fora da curva também vir à tona. E tendo orgulho disso, tá? Porque a carta do rei de paus é uma carta que fala de orgulho. Então o que estava oculto? Talvez tenha sido as suas próprias vontades estavam ocultas. Você estava vivendo muito em função ou do seu parceiro, ou da sua parceira, ou da sua família, ou do seu trabalho, e dando pouca atenção, às vezes, para si mesmo. E eu vejo vocês aqui se priorizando um pouco mais, tá? Esse resgate de quem eu sou. Casa 9, casa das viagens, Cavaleiro de Espadas, né? Mais uma carta que fala de movimentação, de deslocamento geográfico. Vejo vocês se deslocando bastante aqui, tá? Nesse mês de novembro. Com o Cavaleiro de Espadas, também pode ser uma carta que fala de verdades, mas eu vejo aqui vocês encarando desafios de frente nesse mês e saindo vencedor deles, tá? O Cavaleiro de Espadas é uma carta que fala de vitórias e seja qual for o desafio que você estiver passando, eu sinto você superando esses desafios. Bom, já na casa 10, né, é o 10 de paus. É a única carta aqui no jogo de vocês que realmente era um ponto assim de maior atenção, de maior alerta. Por quê? 10 de paus é uma carta que fala de esgotamento e a casa 10 é a casa do trabalho e da carreira. Sinto aqui que as energias de vocês estão baixas já em relação ao trabalho. O trabalho está demandando muito, a rotina está muito cansativa, muita batalha pela frente. E aí isso talvez pode estar te esgotando, né? Você pode estar se sentindo sem energia no trabalho. Então qual é o conselho aqui da carta do 10 de paus? Presta atenção em você. Cuide de si mesmo para você conseguir recarregar suas energias. Se sentir que esse trabalho já deu, é hora de arregaçar as mangas e procurar um outro lugar para você, tá? Não adianta também só ficar dentro de um lugar que às vezes você não se sente bem, sendo que existem aí outras possibilidades, tá certo?
dentro da sua própria carreira. Então 10 de paus pode dizer assim, olha, talvez seja o fim da linha neste lugar, tá? Mas não o fim da linha da sua carreira. Então fica aí essa reflexão, tá? Uma reflexão que pode te tirar o quê? O sono, pode te trazer cansaço, desgaste mental. Mas fica essa reflexão do, tá na hora de mudar de carreira? Tá na hora de mudar de trabalho? Tá na hora de procurar outra coisa pra mim? Talvez seja esse o momento. Tá certo? Porque esse daí, onde você está, tá te trazendo muito cansaço. Já na casa 11, que é a casa aquariana, casa dos projetos do futuro, casa dos amigos, projetos futuros que envolvem outras pessoas. Quem que envolve? Os seus amigos. O 3 de ouros é uma carta que fala de amizade, é uma carta muito boa para as trocas comerciais, é uma carta também muito positiva sobre receber ajuda de amigos. Então pode ser que algum amigo te indique para algum emprego e que isso seja muito bom para você, porque é uma carta que fala de finanças. Também pode ser você encontrando muitos seus amigos, encontrando alegria, encontrando felicidade, prazer de estar com eles, né? De estar convivendo com seus amigos mais próximos. Uma carta que fala muito de alegria, de festas e de comemoração. Muito positivo nesse mês de novembro para vocês. Já na casa do conselho, na casa 12, que também é a casa da espiritualidade, 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que fala sobre ver além. Expandir a sua visão para além do horizonte. Eu sinto aqui que nesse mês de novembro é como se vocês dessem assim, uma acordada para a vida. Do tipo assim, bom, eu tava vivendo muito no piloto automático, mas agora algumas verdades me foram reveladas ou eu tô me enxergando de uma outra forma e eu preciso repensar, né, qual é o meu papel no mundo. 2 de paus. E vejo vocês olhando para o horizonte, cheios de esperança, né, de que dias melhores virão. De que é possível mudar a rota, é possível recalcular a rota, é possível recalcular o rumo que sua vida vem tomando em determinada área que talvez você não esteja tão satisfeito assim. 2 de paus. É uma carta que fala muito sobre reflexão. Eu sinto vocês muito reflexivos nesse mês, tá? Muitos mesmo. Até por isso esse 9 de espadas ele veio aqui no centro. Mas essa reflexão é uma reflexão positiva que tira a gente de uma zona de conforto e faz a gente encarar a vida mais de frente. De olhar para o mundo, né, e para as possibilidades, e falar assim, não, existem outras possibilidades para mim que me tirem de lugares que já não me cabem mais. Vamos aqui pegar as cartas astrológicas? O que as cartas astrológicas têm para dizer para Aquário? Nossa, eu ia pegar 3 e já viraram 3. Vamos lá. Ó, a primeira carta que saiu, a carta da doação. A carta da doação é a gente se doar ao outro, mas a gente só doa aquilo que tá cheio, tá, gente? A gente não se anula nessa doação. A doação, ela vem da generosidade. A doação vem de transbordar. Então, eu tenho tanto pra mim que eu consigo dividir. Esse é o sentido da carta da doação, tá? A carta do equilíbrio. Olha quem saiu, Aquário, saíram vocês. A carta do equilíbrio fala, é preciso ponderar, é preciso refletir. Tomar decisões exige ponderação. Existe botar na balança 2 visões de mundo para entender um caminho a ser seguido. E aqui, como última carta, saiu a carta de Aquário, a visão elevada, de olhar ao mundo com propósito. Existe um propósito maior e é esse propósito maior que você está buscando na sua vida. Qual o seu propósito de vida, aquariano? Vamos refletir isso nesse mês de novembro? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Como eu disse para vocês, em breve já vem as tiragens para o ano de 2026, tá bom? Um super beijo para vocês e até semana que vem.